Eu nunca aprendi a dizer adeus. Sempre achei que as pessoas que amamos deveriam ficar para sempre. Mas nada me preparou para perder Rafael, o único homem que conseguiu me enxergar quando eu mesma já não conseguia. Nós nos conhecemos numa pequena livraria antiga, escondida entre prédios velhos. O cheiro de café, misturado ao das páginas amareladas, criava um abraço invisível. Eu estava procurando um livro que não lembrava o nome, e ele apareceu do nada, sorrindo, como se já me conhecesse. Posso ajudar? Pode me ajudar a encontrar a mim mesma? Respondi sem pensar. E ele riu. Um riso que desfazia qualquer dor. Nos apaixonamos devagar. Mas também, de repente, Rafael era calmaria. Eu era caos. Ele era silêncio, eu tempestade. E mesmo assim, encaixávamos. Portear? Esse anos, ele foi meu porto seguro. Até que começou a mudar. Primeiro foram ausências, depois olhares vazios. Mensagens respondidas tarde demais. Um abraço que não encaixava mais. Uma tristeza que ele escondia atrás de um sorriso quebrado. Quando eu perguntava, ele dizia: "É coisa da minha cabeça. Vai passar." Mas não passou. E um dia ele desapareceu, sem explicação, sem aviso, sem despedida. Foi como acordar e descobrir que metade de mim tinha evaporado. Passei semanas procurando, ligando, chorando. Os amigos não sabiam. A família não dizia nada. Quanto mais perguntava, mais silêncio recebia. 3 meses depois, recebi uma carta. O envelope tinha a letra dele. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir. Se você está lendo isso, é porque eu não voltei e preciso que você me perdoe. A carta falava de problemas que ele nunca teve coragem de dividir comigo. Dizia que me amava mais do que devia, que estava indo embora para me proteger. Chorei por horas, chorei por dias, mas a vida segue, mesmo quando dói. E então, 3 meses depois, a campainha tocou. Quando abri a porta, quase caí de joelhos. Era Rafael, vivo, na minha frente. "Eu precisava te ver", ele disse. O abracei com força, como quem abraça o passado e o futuro ao mesmo tempo. Mas havia algo errado. A forma como olhava para os lados. O medo que transbordava dos olhos dele. "Por que você sumiu?" perguntei. Ele fechou os olhos antes de responder. "Porque descobriram sobre você." "Quem?" Ele respirou fundo. E a verdade veio como uma lâmina. "Minha família." Eu franzi a testa. "Sua família?" "Meu pai tem negócios dos quais eu tentei fugir. Ele nunca aceitou. E quando descobriu que eu te amava, ele disse que se eu não voltasse, você seria a primeira a pagar." Senti o chão sumir. "Meu Deus, Rafael, eu fui embora para te proteger. A carta foi real. Eu tentei seguir sem você porque achei que era melhor para sua segurança." As lágrimas caíam sem que eu percebesse. "Por que voltou?" Agora, ele tocou meu rosto com a mão trêmula. "Porque eles não desistiram. E porque você precisa saber quem eu realmente sou." Antes que seja tarde, foi então que a campainha tocou. 1, 2, 3 vezes pesado, insistente. Rafael empalideceu. "É eles." Meu coração disparou. "O que a gente faz?" Ele segurou meu rosto entre as mãos, com amor e desespero. "Corre! Eu não vou te deixar só. Corre!" Antes que eu reagisse, a porta foi arrombada. Homens entraram. Gritos, confusão, medo. Rafael,
Me empurrou pelo corredor e enfrentou os homens sozinho. Um tiro ecoou, um grito saiu da minha garganta. Um corpo caiu, corri de volta. E vi Rafael no chão. O sangue se espalhando, a vida escorrendo pelos dedos. Me ajoelhei ao lado dele. Rafael, não, fica comigo. Ele tentou sorrir, mesmo morrendo. Me perdoa, eu te amo, eu te amei, mais do que devia. As palavras dele morreram no ar. E ele também. Fiquei ali, segurando o corpo dele, sentindo meu mundo despedaçar. Dias depois, recebi outra carta. Uma que ele escreveu antes de vir. Eu nunca deveria ter te amado, mas amar você foi a única coisa certa que fiz. E é por isso que, mesmo doendo, eu nunca esqueço. Alguns amores duram pouco, mas marcam para sempre. Eu cheguei em casa com a caixa de Rafael nos braços como se estivesse carregando o último pedaço vivo dele. Me sentei no chão da sala, incapaz de respirar direito. O silêncio parecia ecoar pela casa inteira, menos um silêncio que gritava o nome dele. Abri a caixa de novo, como se algo ali pudesse me trazer respostas, consolo ou até mesmo um pouco de paz. Peguei a foto que havíamos tirado juntos. Nós dois sorrindo, tão apaixonados, tão inocentes. Toquei nela com a ponta dos dedos, como se pudesse sentir o calor dele de novo. Eu não sabia se chorava pelo que vivemos ou pelo que nunca viveríamos. Mas dentro daquela caixa havia algo ainda mais importante: o caderno e o pendrive. Rafael tinha deixado rastros, pistas, verdades. E eu teria que segui-las. Abri o caderno primeiro. A caligrafia dele preenchia as páginas com pressa, com medo, com desespero. Ele está fazendo transações ilegais com nomes falsos. Tem policiais do lado dele. Me vigia por todos os lados. Se eu tentar fugir, ele descobre. Se eu tentar lutar, ele me mata. Engoli seco, sentindo meu corpo inteiro estremecer. Continuei lendo e encontrei meu nome. Se algo acontecer comigo, ela será o primeiro alvo. Ele só precisa de um motivo. Meu estômago revirou. Rafael nunca quis me proteger porque eu era fraca, mas porque eu era a única coisa que podia destruí-lo por dentro. Fechei o caderno com força. Eu precisava saber tudo. Peguei o pendrive. Conectei no notebook várias postas, vários vídeos, várias noites de Rafael gravando o próprio medo. Cliquei no primeiro vídeo, ele estava sentado dentro do carro, iluminado apenas pela tela. Se você está vendo isso, é porque eu falhei. Eu tentei, meu amor. Eu tentei tanto, mas ele não vai parar. Meu coração ardeu. Eu queria tocar o rosto dele pela tela. Meu pai tem conexões que você não imagina. Ele vai atrás de você. Então, por favor, procure a mulher dos óculos escuros. Ela sabe mais do que eu. Pausei o vídeo de imediato. A mulher do velório. Corri até a mochila onde guardei o papel que ela me deu. Atrás do endereço havia uma segunda anotação. Procure por Helena. Pesquisei o nome. Nada. Mas ao digitar Helena, segurança privada, encontrei Helena Duarte, ex-segurança da família Costa. Meu coração disparou. Eu precisava falar com ela. Peguei o carro e fui até o endereço. A rua era discreta, tranquila. Bati na porta 1, 2 vezes. Quando eu estava prestes a desistir, uma voz fria veio de trás da porta. Você não deveria estar aqui. Rafael me mandou. Respondi. A porta abriu apenas o suficiente para revelar os olhos dela, firmes, cansados, sombrios. Entre rápido.
Entrei. Ela fechou as cortinas como se o próprio ar fosse perigoso. Ele deixou algo para mim, menos uma carta, um pendrive e seu nome. Helena suspirou, apoiando as mãos no balcão. Ele era um bom garoto. O melhor que já passou por aquela casa. Mas bondade não sobrevive na família que ele nasceu. Senti um calafrio. Você sabia de tudo? Perguntei. Sabia, respondeu sem hesitar, e fiz o que pude. Mas não foi o suficiente. Ela abriu uma gaveta e tirou um envelope preto. Rafael deixou isso comigo, disse. Só entregue se ela vier viva. Meus olhos marejaram. Abri o envelope. Outra carta da letra dele. Se você encontrou Helena, então ainda há tempo. Meu pai tem algo guardado sobre mim. Issa Bravo. Algo que liga nossas histórias muito antes de nos conhecermos. Algo que ele esconde há anos. Algo que te coloca em perigo. Meu coração bateu tão forte que eu quase derrubei a carta. Helena menos sussurrei. O que isso significa? Ela apertou os lábios, que você não é uma vítima colateral. Você é parte da história. Muito mais do que imagina. Senti minhas pernas vacilarem. Ele diz que a verdade está na casa do pai dele, menos continuei. Helena sentiu. E você já entrou lá. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu preciso voltar lá, perguntei. Se quiser sobreviver. Sim, ela respondeu. É lá que está o que você precisa saber. O que Rafael morreu tentando proteger. Engoli seco. O que exatamente está lá? Ela respirou fundo. A verdade sobre você. Meu coração parou. Sobre mim? Sim. Sobre seu passado, sua família, o motivo real de ele ter te tirado da mira e o motivo real de ter morrido no seu lugar. Minha respiração travou. OPI delay. Murmurei. Sabe algo sobre mim? Sabe? E tá esperando você descobrir ou morrer tentando. Senti o chão girar, mas algo dentro de mim, algo que eu nunca tinha sentido antes, se acendeu. Não era medo. Era coragem. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu iria voltar naquela casa. Eu iria enfrentar o homem que matou o amor da minha vida. Eu iria descobrir a verdade, mesmo que isso custasse tudo que me restava. Porque Rafael não morreu por nada. E agora, eu ia continuar a luta dele. 8:05. Eu nunca imaginei que um dia teria coragem de voltar à casa do pai de Rafael. Só de lembrar da voz fria dele dizendo que eu o enfraqueci, já fazia meu estômago se fechar. Mas agora eu sabia que havia algo naquela casa a menos. Algo sobre mim, sobre Rafael, sobre o que nos unia muito antes de nos conhecermos. Algo que estava guardado ali como um veneno adormecido. Passei a noite inteira em claro, lendo e relendo a carta que Helena me entregou. Cada frase de Rafael parecia um aviso, uma despedida, um pedido. Mas também era um mapa para a verdade que ele nunca teve a chance de me contar. Ao amanhecer, decidi que iria sozinha, sem avisar ninguém, sem pensar no que aconteceria depois. Helena tentou impedir. Você não está pronta, menos, ela disse. Não estou mesmo, respondi menos, mas vou assim mesmo. Ela respirou fundo. Ele te amou o suficiente para morrer por você. Não jogue isso fora, é justamente por isso que eu vou, respondi. Se Rafael arriscou a vida tentando esconder algo, eu preciso saber o que era.
Ela fechou os olhos por um instante e depois me entregou algo inesperado. Uma chave pequena, antiga, de ferro escuro. Ele deixou isso comigo também. Disse que você ia saber onde usar. Olhei para a chave. Fria, pesada, quase viva. Onde eu uso isso? Perguntei. Helena desviou o olhar. Onde tudo começou, menina. No quarto onde Rafael cresceu. Meu coração acelerou. Não havia nada lá, eu disse, lembrando da primeira visita. Nada que você pudesse ver, respondeu. Engoli seco. Eu teria que entrar de novo na casa de um assassino. Mas não havia outra saída. O sol estava alto quando estacionei a alguns metros da casa. As janelas estavam fechadas, as cortinas pesadas bloqueando qualquer vida. A fachada parecia mais ameaçadora do que antes, menos como se soubesse que eu estava voltando. Olhei ao redor. Nenhum carro estranho. Nenhum homem de terno. Nenhuma câmera visível Apple Rentman. Eu estava sozinha. A chave na minha mão parecia pulsar. Respirei fundo, atravessei a calçada e toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Silêncio absoluto. O portão estava destrancado. Isso era um aviso, um convite, uma armadilha. Mesmo assim, empurrei o portão e entrei. A casa estava como antes. Limpa demais, organizada demais, fria demais. Caminhei devagar, sentindo cada passo ecoar no chão de mármore. Passei pela sala, pelo escritório, até chegar ao corredor, o corredor que dava para os quartos. O quarto de Rafael era o penúltimo. A porta estava entreaberta. Parei diante dela, sentindo meu coração martelar no peito. O quarto estava exatamente como eu lembrava, impecável, impessoal, como se nenhum menino tivesse crescido ali. Não havia fotos, não havia brinquedos, não havia memória alguma, mas eu sabia menos. Sabia que havia algo escondido ali. A chave na minha mão pesava mais. Observei as paredes, a escrivaninha, o armário. Foi então que ouvi um clique vindo do chão. Passei as mãos pelo piso como Rafael descreveu no caderno menos, buscando por irregularidades. As tábuas eram firmes, exceto por uma menor, perto da cama. A chave deslizou perfeitamente na ranhura. Girei. Um tec seco ecoou pelo quarto. A madeira se moveu. Um compartimento secreto se abriu. Segurei a respiração. Dentro havia uma caixa de metal, fechada, com cadeado, e na tampa algo gravado. Para ela, meu coração congelou. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui encaixar a chave no cadeado. Girei. A trava abriu. Levantei a tampa devagar. E ali dentro estava a verdade. Papéis, contratos, fotos antigas, recortes de jornal, registros de nascimentos. E no topo, um envelope com meu nome. Meu mundo desabou. Peguei o envelope, quase rasgando de afobação. A carta dentro era maior, mais antiga, escrita com a letra firme de alguém que não era Rafael. Se você está lendo isso, então meu filho está morto. Meu sangue gelou. Era a letra do pai dele. Continuei lendo. Eu tentei evitar que essa verdade chegasse até você, não por piedade, mas porque sua existência complica tudo. Minhas mãos ficaram frias. Você não é uma estranha na nossa história. Você nunca foi. Eu senti o chão desaparecer. Há 27 anos, sua mãe cometeu um erro. Um erro que resultou em você. Minha mão tremeu ainda mais. Eu sou o responsável pela sua existência. Meu coração parou.
Não, 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 não continuei lendo. Mesmo sem ar, seu nascimento não deveria ter acontecido. Sua mãe sabia, eu mandei afastar vocês. Mas ela fugiu escondendo Voca, e eu deixei assim desde que nunca mais se aproximassem. Um nó se formou na minha garganta. Mas meu filho Rafael encontrou você e se apaixonou por você, sem saber quem você era. Meu corpo inteiro paralisou. Quando descobri, tentei impedir, mas vocês insistiram em se amar. O papel tremia na minha mão. Vocês não deveriam ter se conhecido. Vocês não deveriam ter se tocado. Vocês não deveriam ter existido um na vida do outro. Eu senti vontade de gritar. Porque você e Rafael compartilham o mesmo sangue, o ar sumiu dos meus pulmões. A sala girou. Meu estômago revirou. Eu derrubei a carta, meu corpo inteiro tremendo. Não, não, não. Deus, não. Eu e Rafael irmãos, por parte de pai. A verdade veio como uma faca atravessando meu peito. A dor foi tão profunda que eu não consegui sequer chorar. Só sentia o pavor aumentar, queimando cada célula do meu corpo, meu amor. O homem que eu amei com tudo que eu era. O homem que morreu tentando me proteger. Era meu irmão. Eu desabei no chão, gritando sem som. Minhas mãos cobriram meu rosto enquanto minha alma se rasgava. Meu amor, meu sangue, meu destino. Tudo estava errado. Tudo era pecado, tragédia, destruição. Eu chorei até perder a força. Quando finalmente consegui respirar, ouvi passos atrás de mim. Virei devagar. O pai de Rafael estava parado na porta, me observando com um sorriso frio. Agora você sabe, ele disse. Agora entende por que ele teve que morrer. Eu tentei levantar, mas minhas pernas não respondiam. Você destruiu meu filho, menos, continuou. Sem saber, assim como sua mãe destruiu minha vida. Vocês sempre foram um erro que eu tentei apagar. Meus olhos se encheram de ódio. Monstro, gritei. Ele se aproximou. Agora você vai sair da minha casa. Vai sumir, vai desaparecer. Porque se ousar abrir a boca, eu termino o que comecei há 27 anos. Me levantei cambaleando, segurando a caixa metálica. Eu vou expor você, disse. A voz quebrada, mas firme. Eu vou destruir tudo que você construiu. Ele riu. Você não tem ideia de quem está enfrentando. Eu respirei fundo. Tenho sim, respondi. O homem que matou meu irmão. E saí correndo com a caixa, sem olhar para trás, sem medo da morte, com a verdade queimando dentro de mim. A verdade que Rafael morreu tentando impedir. A verdade que agora estava só comigo. E eu jurei, diante do céu, do chão, do universo e da memória dele, ele não morreu em vão. Eu iria acabar com tudo, nem que isso me custasse a vida. Eu não lembro exatamente como consegui chegar em casa depois de fugir daquele lugar, carregando a caixa metálica como se fosse o último pedaço da minha própria alma. Minhas mãos suavam, minha respiração falhava, e cada passo parecia um peso impossível. Eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Nada do que eu acreditava sobre mim era real. Nada do que eu vivi com Rafael era permitido. E ainda assim, era o único amor verdadeiro que já conheci. A pergunta que martelava na minha cabeça era simples e brutal. Por que ele nunca me contou? Por que Rafael, meu amor, meu irmão, menos carregou essa verdade sozinho? Quando cheguei em casa,
Tranquei todas as portas, desliguei o celular e fechei as cortinas. O mundo lá fora parecia uma ameaça viva. O pai de Rafael podia surgir a qualquer momento. Eu sabia que ele não deixava pontas soltas. Coloquei a caixa metálica sobre a mesa. Respirei fundo e, com as mãos trêmulas, comecei a tirar tudo novamente. Papéis, fotos antigas, certidões, anotações, tudo, marcado por datas, selos e manchas do tempo. No fundo da caixa havia algo que eu ainda não tinha visto: uma pasta marrom, fechada por um elástico desgastado. Tirei o elástico devagar e abri. Dentro havia uma foto da minha mãe, menos mais jovem, assustada, uma carta escrita por ela, um exame de DNA e um documento com o nome do pai de Rafael como declarante. Meu corpo congelou. Peguei a carta da minha mãe. O envelope estava amarelado, como se tivesse sido escondido por décadas. Abri. A letra dela, menos doce, arredondada, menos, preencheu meus olhos cheios de lágrimas. Minha filha, se um dia você encontrar esta carta, é porque eu já não estou mais ao seu lado para te proteger. Eu fiz tudo o que pude. Tudo. Engoli o choro. Quando eu era jovem, me envolvi com um homem poderoso demais. Perigoso demais. Ele prometeu mundos, mas eu descobri que estava entrando em algo que não podia controlar. Quando engravidei, ele quis tirar você de mim. Quis comprá-la. Quis moldá-la conforme seus interesses. Senti um frio no estômago. Eu fugi. Fugi para salvar você. E nunca me arrependi. Um soluço escapou da minha garganta. Mas eu sabia que ele um dia tentaria te encontrar. Ele sempre disse que nada fugia do alcance dele. E eu vivi com medo por anos. A carta tremia em minhas mãos. Quando você cresceu e comecei a ver você fazendo suas próprias escolhas, eu temi que ele pudesse cruzar seu caminho. E quando você conheceu Rafael, eu soube. Não precisei de teste algum. Os olhos, o sorriso, o sangue, a verdade estava marcada. Parei de respirar. Eu quis te contar várias vezes, mas como dizer isso? Como destruir o amor mais puro que você já sentiu? As lágrimas escorriam sem parar. Perdoe-me se um dia você souber. Perdoe-me por não ter sido forte o bastante para impedir a dor que viria. A carta acabava aí. O envelope com a ameaça ainda estava na minha mão, quando senti o chão desaparecer. A frase agora, vou terminar, o que comecei, quebrou algo dentro de mim menos. Mas não era medo, era outra coisa. Algo muito mais antigo, muito mais feroz. Eu percebi, naquele instante, que não estava mais fugindo. Eu estava lutando. Com a caixa metálica nos braços, saí de casa direto para o único lugar onde encontraria respostas e talvez alguma chance de sobreviver à casa de Helena. Quando bati na porta, ela abriu antes mesmo de eu falar. Ele descobriu, eu disse, ofegante. Eu sei. Ela respondeu. Entre, rápido. Ela trancou tudo por dentro e fechou as cortinas. Eu coloquei a caixa sobre a mesa e mostrei a carta, o exame, o pendrive, tudo. Helena analisou cada item com a precisão de alguém que já tinha visto aquele tipo de maldade antes. Ele vai vir atrás de você, ela disse com a voz firme. Então vamos agir antes disso. Respondi. Ela levantou os olhos, surpresa com minha determinação. Você não é a mesma garota que entrou aqui da primeira vez, murmurou. Eu perdi tudo,
respondi. Agora eu só quero justiça. Helena respirou fundo e puxou outra pasta escondida atrás da estante. Eu estava esperando esse momento. Ela disse: Rafael me entregou isto antes de desaparecer. Mandou guardar. Disse que um dia você precisaria. Abri a pasta, documentos, registros financeiros, comprovantes de lavagem de dinheiro, e-mails impressos, nomes de cúmplices e então, fotos. Fotos do pai de Rafael com políticos, juízes, empresários, fotos incriminadoras. Coisas que poderiam derrubar um império. Meu coração acelerou. Isso pode destruí-lo, eu disse. Pode, Helena respondeu, mas também pode te matar. Ele não deixará você vazar nada disso. Eu fechei a pasta com força. Então precisamos ser mais rápidas. Helena olhou para mim e pela primeira vez desde que a conheci, sorriu. Não de alegria, de respeito. Tenho um plano, ela disse. As horas seguintes foram um borrão. Trabalhamos juntas, montando um dossiê completo. Helena enviou cópias dos arquivos para servidores protegidos. Gravamos vídeos, fotos, organizamos tudo como uma bomba pronta para explodir. Mas havia algo que eu precisava fazer sozinha: enfrentar o pai de Rafael. Você está louca, Helena disse. Ele me quer, respondi. Então vou aparecer. Mas dessa vez, não de mãos vazias. Ela tentou argumentar, mas minha decisão estava tomada. Eu dirigi até a mansão pela última vez. O portão estava aberto, como se ele soubesse que eu viria. E ele sabia. Quando eu entrei, ele estava sentado na sala, como um rei no próprio trono, esperando a próxima vítima. Então você voltou, Tesse, com um sorriso gelado. Voltei, respondi, com a voz firme, mas não para fugir, para acabar com isso. Ele riu. Você não pode me destruir, garota. Eu controlo tudo. Eu controlo o sistema. Eu controlo as pessoas. Você é só uma peça descartável. Eu dei um passo à frente. Rafael não era descartável. Ele se levantou, irritado. Ele era fraco, e você o transformou nisso. Meu sangue ferveu. Ele era tudo que você nunca foi. Respondi, humano. Ele parou por um instante. E então, devagar, abriu o paletó. Uma arma. Eu avisei sua mãe há 27 anos. Avisei você agora. Nada escapa de mim. Eu engoli o impacto, mas não recuei. Veremos. Ele ergueu a arma. Adeus, garota. Mas eu não estava sozinha. Antes que ele puxasse o gatilho, a janela da casa explodiu para dentro. Vidro voou para todos os lados. Luzes fortes invadiram a sala. Gritos. Polícia Federal. Mãos para cima. O pai de Rafael girou a arma em direção às luzes. Mas foi tarde demais. Um tiro seco ecoou. Ele caiu no chão. Eu fiquei imóvel, paralisada, sem saber se respirava ou desmaiava. Helena surgiu atrás dos agentes, armada, ofegante. Eu te disse para não vir sozinha. Eu a encarei. Sem voz, os agentes me tiraram dali. Perguntas, câmeras, carros, documentos. O mundo girava rápido demais. O pai de Rafael foi levado em estado crítico. Toda a investigação começou ali. Toda a verdade veio à tona. Demorou dias, semanas, mas finalmente o império dele caiu. Todos os crimes foram expostos: corrupção, assassinato, tráfico de influência, falsificação de documentos,
manipulação de registros públicos. E o nome de Rafael foi limpo. Mas ainda faltava a parte mais difícil: viver com tudo que aconteceu. Voltei à livraria onde nos conhecemos. Sentei no mesmo canto, passei a mão pela mesma prateleira que ele tocou. Fechei os olhos e senti ele ali, como uma lembrança viva, como um eco do que fomos. Tirei a última carta dele da bolsa. A carta verdadeira, a que dizia que a mentira do exame não passava de manipulação. Você não é minha irmã, você é meu amor. As lágrimas desceram silenciosas. Eu nunca mais o teria de volta. Nunca mais veria seu sorriso. Nunca mais sentiria seu abraço. Mas ele morreu, lutando para que eu vivesse. E agora, eu vivia por nós dois. Alguns meses depois, fui até o túmulo dele. Toquei a lápide devagar. A verdade veio à tona, meu amor, sussurrei. Ele não venceu. O vento soprou leve, como se respondesse. Deixei ali uma flor e uma promessa. Eu nunca mais deixaria ninguém controlar minha vida. Nunca mais deixaria o medo me prender. Nunca mais apagaria aquilo que sentimos. Porque mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo na tragédia, o amor que vivemos foi real. E tudo que é real nunca morre de verdade. Eu me afastei pelo caminho entre as árvores, respirando fundo, sentindo uma liberdade nova dentro de mim. A história não terminou como eu queria, mas terminou como precisava, com a verdade exposta, com o mal destruído, com a memória dele viva. E comigo, finalmente livre. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar essa jornada intensa. A história pode ter chegado ao fim, mas as memórias que criamos juntos ficam. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre o que achou desse desfecho. A gente se vê em breve em uma nova história. Até lá!